Amém? Abra a tua Bíblia comigo em João, capítulo 11. Abra a tua Bíblia comigo lá. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma família específica. Na verdade, nós vamos falar sobre uma cidade. O nome dessa cidade é Betânia. E a gente vai entender um pouquinho sobre uma restauração da nossa santidade. Tanto que o título que eu coloquei é Santidade Restaurada, a ressurreição de Lázaro. O capítulo 11 de João fala sobre isso. E eu quero muito que você preste bastante atenção naquilo que Deus vai falar ao teu coração, porque foi algo que Deus colocou muito forte na minha vida para a gente poder restaurar algumas bases da nossa vida. A gente vai começar lendo o versículo 1. O versículo 1 fala assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós te amamos, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor está presente nesse lugar. Nós queremos que a tua palavra entre em nossos corações de uma forma viva, poderosa, intensa, sobrenatural, trazendo cura, trazendo vida, libertação. Eu te clamo, Pai, para que o Senhor possa nos envolver nos teus braços essa noite e realinhar propósito nesse lugar, despertar em nome de Jesus as nossas vidas para que a gente consiga viver o melhor que o Senhor tem para nós, Pai. Então, em nome de Jesus, ministra as nossas vidas, Senhor, toda a liberdade para caminhar no nosso meio e ministrar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma cidade, na verdade uma aldeia. Betânia era a localização de Betânia era muito próxima de Jerusalém. Cerca de 3 quilômetros mais ou menos, Betânia ficava de Jerusalém. E Betânia era um local muito estratégico para Jesus. E na verdade, Jesus gostava de estar em Betânia. Ele tinha prazer de estar em Betânia. Várias passagens da Bíblia mostram que Jesus gostava de estar naquela cidade. Havia algo que atraía a atenção de Jesus para aquele local. E ele tinha prazer, ele gostava de estar em Betânia. É muito forte isso, que quando Jesus está terminando o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, ele desce, quando ele está descendo, ele cura um homem de lepra. O nome desse cara era Simão. Simão era um morador de Betânia, e tempos depois Jesus vai a uma festa na casa de Simão. A gente vai falar um pouco sobre isso depois. Betânia era algo tão estratégico, era tão importante para Jesus, que antes da entrada triunfal, um pouquinho antes daquele momento em que Jesus está entrando para que ele possa se entregar depois, ele ia ser preso, é um momento que as pessoas, os judeus na época estavam se prostrando diante dele, que entre o Rei da Glória. Jesus se prepara para que isso aconteça em Betânia, o local da saída dele é de Betânia. Então Betânia era uma cidade onde Jesus gostava de estar. Era um local onde Jesus tinha alegria de estar. Betânia sou eu e você. Nós somos lugares onde Jesus gosta de estar. Você é um local onde Jesus gosta de estar. E eu quero falar um pouquinho sobre eu e você sermos Betânia. E você vai entender, conforme eu for trabalhando essa palavra, que nós somos um lugar onde Jesus gosta de estar, e Ele quer que Betânia seja real na nossa vida, Ele quer estar presente nos nossos corações. Então o texto começa falando, nós vamos ler quase que o capítulo inteiro, no andar da palavra. O texto começa falando sobre uma cidade onde Jesus foi chamado para ir porque Lázaro estava enfermo. Agora eu vou te perguntar, por que Jesus gostava de estar em Betânia? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, cara, por que Jesus gostava de Betânia? Jesus gostava de Betânia porque existiam 3 elementos fortes naquela cidade. Assim como Jesus ama estar em nós, porque nós podemos oferecer a Ele essas 3 características. E aí a gente entra a falar um pouquinho sobre essa família, que é a família de Lázaro. Em Betânia existia Marta. Marta simboliza aquela que serve com fidelidade, aquela que serve
de todo o coração. Marta, na nossa vida, é o serviço, é o fazer, é o realizar em Cristo. Em Betânia também tinha a irmã dela, chamada Maria. Maria é o símbolo da adoração. Maria representa a adoração na nossa Betânia, na nossa vida. Jesus gostava de estar em Betânia porque ele era bem servido e ele era adorado. Porque haviam duas mulheres que serviam ele com muita qualidade e que adoravam a ele. Mas não era só essas duas mulheres que faziam parte da família, também existia um cara chamado Lázaro. E aqui entra o terceiro aspecto do porquê Jesus gostava de estar em Betânia, porque lá existia Lázaro, e Lázaro significa, representa, tipifica nas nossas vidas o sacerdócio. O sacerdócio, o que é sacerdócio? Sacerdócio é uma postura, é uma identidade, sacerdócio é a santidade na nossa vida. Eu vou tentar te explicar. Antigamente, antes de Jesus rasgar o véu, as pessoas que queriam se aproximar de Deus, elas tinham que ser representadas por um homem. Esse homem era um sacerdote. Então elas iam lá, elas falavam dos seus pecados, elas ofereciam lá os animais, e apenas o sacerdote podia entrar no santo lugar. Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga, e aí Jesus transforma aquele homem que era uma pessoa, ele se transforma em uma postura na nossa vida. Ele fala, olha, já não é mais um sacerdote que tem que entrar lá na presença de Deus, não. Agora todos são um sacerdócio real. Agora todos são sacerdócio santo. Paulo ressalta muito bem isso. Então havia algo em Betânia que atraía Jesus, em específico na casa dessa família, onde ele era bem servido, onde ele era adorado e onde havia santidade para que ele pudesse estar lá. É a representação de Marta, Maria e Lázaro. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre nossa vida, sobre esses três aspectos fluindo no nosso interior e no nosso coração. É muito importante que a gente entenda e que a gente desenvolva isso. O que é um sacerdócio na nossa vida bem resolvido? Sacerdócio bem resolvido é quando você cuida das coisas de Deus no seu interior. É quando você, homem, ama a sua esposa, porque a Bíblia fala que tem que amar a esposa. É quando você, mulher, é submissa ao seu marido, porque a palavra fala que a submissão é a parte da mulher. É quando você, filho, honra os seus pais, independente de como eles são, porque a palavra fala. Sacerdócio bem resolvido na nossa vida é quando nós deixamos o fruto do Espírito se manifestar todas as vezes. Sacerdócio bem resolvido na igreja é quando os ministérios e os dons fluem. Existe espaço para que Jesus se manifeste. Sacerdócio bem resolvido na nossa vida, uma vida de santidade, é uma vida no sobrenatural de Deus. Quando você entende que Ele está acima de todas as coisas e que Ele pode fazer o que Ele quiser. Isso é sacerdócio na nossa vida. Essa é a parte que Lázaro entra em Betânia. Jesus gostava de estar em Betânia porque ele era bem servido, adorado, e porque havia santidade para que ele estivesse lá. Mas o texto que nós vamos ler vai contar a história de algo que se perdeu nesse meio. Versículo 2 fala assim: e esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Vamos parar aqui um pouquinho. Aqui a gente começa a ver um problema que estava acontecendo naquela região, naquela cidade, especificamente naquela casa. A gente começa a entender que um dos 3 aspectos que Jesus amava, que estavam presentes naquele lugar, já não é mais como era. A adoração estava intacta, o serviço estava intacto, mas a santidade, o sacerdócio estava doente.
como muitas vezes está acontecendo nas nossas vidas. Nós buscamos servir ao Senhor, e nós buscamos, quem sabe, viver uma vida ali de adoração e de entrega, mas a santidade está adoecendo em nós. Quando esse ponto acontece sobre as nossas vidas, quando nós começamos a deixar a nossa santidade adoecer, a nossa postura, a nossa identidade, ela começa a ser adulterada. Ela já não é mais o que deveria ser. Nós começamos a agir de uma forma diferente, numa postura diferente, sem demonstrar a identidade que nós precisamos ter em Cristo Jesus. Nós até adoramos, nós até servimos, mas lá no fundo, a gente não quer fazer aquilo. Na realidade onde Lázaro está doente, na realidade da nossa Betânia, da nossa vida, onde a santidade está doente, nós oferecemos o nosso serviço sem amor. Faz porque tem que fazer. Nós oferecemos a nossa adoração só de aparência. A gente simplesmente levanta a mão para mostrar para os outros que a gente sabe a música, mas lá fora a gente não vive a adoração que a gente canta aqui. Santidade doente é ter uma aparência de ser alguma coisa, mas no íntimo não ser aquilo. Os valores são trocados. O fruto do Espírito, ele age junto com as obras da carne. Quando está na frente das pessoas, a gente tenta mostrar que a gente manifesta o fruto, mas quando a gente não está na frente, a gente simplesmente revela as obras da carne. Aqui dentro a gente levanta as mãos para adorar, aqui dentro a gente fala palavras bonitas, mas quando a gente sai, a gente fala dos outros. A gente reclama da vida, a gente reclama do culto. Porque quem sabe Marta e Maria estão bem resolvidas dentro de nós conseguimos servir e nós conseguimos adorar, mas nós não estamos mais buscando uma vida pura e santa. Lázaro está morrendo. Numa igreja onde a santidade está morrendo, os dons e ministérios, eles são esquecidos. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, você precisa procurar o seu dom espiritual. Fala isso para a pessoa do seu lado, pelo menos ver se ela acredita em você, às vezes não acreditou em mim. A Bíblia fala para nós que a igreja é edificada nos dons espirituais. Você e eu precisamos desesperadamente, Paulo fala, eu procuro com zelo, eu procuro com apreço, receber os dons para que eu possa edificar aqueles que estão perto de mim e aqueles que estão longe de mim. Mas uma igreja onde Lázaro está doente, uma igreja onde a santidade está doente, é uma igreja que não zela por isso. É uma igreja que ela deixa de viver no sobrenatural para viver no natural. São pessoas que deixam de querer desfrutar do melhor de Deus para desfrutar daquilo simplesmente que Deus está dando na hora. Lázaro doente, a santidade morrendo na nossa vida, tem uma consequência seríssima, e eu vou te explicar. Uma das maiores consequências da morte nós vamos falar depois, da doença da nossa santidade, uma das maiores consequências é que nós começamos a ver o Evangelho de Deus por meritocracia. Sabe o que é meritocracia? Sabe o que é meritocracia, irmão? Responde para mim. Meritocracia é quando você faz algo para receber algo em troca. É quando você trabalha na sua vida por merecimento. Escravidão. Quando a nossa santidade está doente, nós sempre fazemos as coisas para Deus porque nós queremos algo em troca. Então você adora de aparência porque você acha que se você adorar, Deus vai ter dó de você quando você peca. Nós servimos porque nós queremos algo em troca. Nós trazemos a nossa oferta aqui porque a Bíblia falou que se eu levar, Deus vai me devolver medida redobrada. Então eu preciso fazer algo para merecer em Deus. Um dos maiores efeitos de uma santidade doente é quando a pessoa tira os olhos da paternidade e começa a colocar os olhos na servidão.
E a gente não faz mais as coisas por prazer, a gente faz as coisas por merecimento, para que a gente possa receber algo em troca. Então, Deus, eu vou orar bastante, 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 para o Senhor me abençoar bastante, bastante, bastante. O nosso foco muda quando a nossa santidade começa a adoecer. A gente adora, a gente serve, mas sempre tem que ter algo em troca. E a meritocracia começa a ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E a gente acha que Deus vai condenar a gente porque não está fazendo as coisas que Ele gosta. É aqui que se instala a religiosidade na nossa vida. Quando a nossa santidade está doente, a religião desperta. E aí a gente começa a achar que Deus, Ele é aquele que vai dar algo diante daquilo que a gente faz. Aí você pode falar para mim, tá, pastor, mas a Bíblia fala que Deus é galardoador. Amém, galardão, irmãos, é herança. Nós vamos receber porque somos filhos. Entenda isso. Muitos de nós estamos aqui com a nossa santidade doente e a gente está querendo que Deus nos abençoe por algo que a gente está oferecendo para Ele. Eu vou dizer uma coisa para você, amado. Você já é abençoado. Você não precisa ficar fazendo coisa, campanha, não sei o que e não sei o que, para que você possa receber a tua bênção, para que você possa receber aquela promessa que você quer tanto na sua vida. Não, 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 não. A gente só precisa entender que isso já faz parte de nós. Só que muitas vezes, devido à nossa enfermidade, na nossa santidade, no nosso sacerdócio, nós estamos aceitando trabalhar para Deus e não desfrutar de Deus. E quando eu falo trabalhar, eu não estou falando que você não precisa trabalhar, você tem que trabalhar. Se liderar uma célula, discipular pessoas, cuidar, ganhar, ir atrás, ser missionário, isso tudo a gente tem que fazer, mas a gente não faz isso para merecer algo, a gente faz isso porque a gente ama. Quando Lázaro está bem resolvido na nossa vida, quando a nossa vida de santidade está caminhando certo, quando a nossa vida de santidade está sadia, a gente entende que Deus, Ele é Deus acima de todas as coisas, e não um patrão que nos paga quando a gente faz alguma coisa. Quem sabe esse é um dos maiores enganos na realidade da igreja hoje em dia, que a gente acha que a gente pode comprar a benevolência de Deus, que a gente acha que a gente pode barganhar com Deus aquilo que Ele é. Então a gente vê uma realidade onde Jesus, Ele está com seus discípulos e chamam Ele porque Lázaro estava doente, a santidade, a representação do sacerdócio está corrompida naquela realidade. Só que a Bíblia fala que Jesus demora 2 dias para ir. Algo que era urgente, Jesus dá uma enrolada. É ou não é? Quantos de nós, muitas vezes, estamos pensando que Jesus está longe? A nossa santidade está doente, a gente está clamando, a gente está adorando, a gente está servindo. Marta já mandou chamar Jesus, Maria já mandou chamar Jesus dentro de nós, mas Jesus ainda não veio. E a nossa santidade está doente. E aí a gente começa a fazer as coisas para merecer algo em Deus, a gente começa a fazer uma adoração de aparência, a um serviço forçado. Vamos continuar lendo? Versículo 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele.
Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para que morremos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a, levantaram-se depressa vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Mas Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, e ao vê-lo, lançou-lhes aos seus pés, dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: aonde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto ele o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, caminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham colocado uma pedra. Vamos parar aqui de novo. Na primeira situação que nós falamos, nós vemos que Lázaro estava doente. Aqui já é uma outra realidade. Aqui Lázaro está morto. Eu vou tentar te explicar só para você entender. Jesus estava sendo perseguido naquela época. Ele já estava sendo perseguido para ser preso, mas ele sabia que não era o tempo ainda, precisava se cumprir no tempo certo. E aí Jesus vai para o deserto. E Jesus fica com seus discípulos ali no deserto. Esse tempo que ele ficou há 2 dias a mais, ele estava no deserto da Judéia. O deserto da Judéia é bem próximo ali da cidade, dessa vila de Betânia, que é próximo do Rio Jordão. Então Jesus, a Bíblia fala que ele demorou 2 dias, ok? Mas quando Jesus chega aqui, e aqui está falando de uma distância de 3 quilômetros, repete comigo, 3 quilômetros. Supõe-se, entende-se que Lázaro, assim que ele recebeu essa mensagem, Lázaro já tinha morrido. Porque 3 quilômetros não dá para demorar 4 dias para fazer o percurso, né? Mas Lázaro está morto. O problema se intensifica. O sacerdócio não está mais doente, ele morreu. A santidade já não está mais doente, ela morreu. O que representa o sacerdócio, a santidade morta na nossa vida? O nosso serviço é sem fé. A gente só faz porque tem que fazer. A gente só lidera uma célula porque tem que liderar. A gente só faz as coisas porque a gente é obrigado a fazer. A adoração na nossa vida, a gente perde ela. Já não importa mais adorar a Deus. Os valores, eles são banais. As obras da carne são aquelas que falam mais alto na nossa vida. Os ministérios e dons são enterrados numa igreja onde a santidade morre, numa pessoa onde a santidade morre.
a vida da pessoa que deveria ser no sobrenatural, que quando está doente, a santidade ela passa para o natural. Nesse nível, quando a santidade morre, ela já é uma vida carnal. Esse é um dos níveis mais perigosos, para não dizer o mais perigoso que alguém pode chegar. Ele já não se importa com aquilo que Deus pensa, ele já não está nem aí com a sua vida. A santidade morreu dentro dele. Ele até finge que adora, ele até finge que serve, ele até tenta manter, mas ele é uma pessoa que anda pela carne. Ele já não entende que ele precisa se santificar, ele precisa se purificar a cada dia. Lázaro está morto dentro dele, Lázaro está morto na Betânia. E é tão forte isso, irmãos, que a gente vê um desequilíbrio acontecendo. Quando a santidade morre dentro de nós, o desequilíbrio começa. A gente vê que tudo começa a se perder. A gente vê isso na reação das duas irmãs. Jesus resolve ir. Quando Jesus está indo, Marta, o que Marta representa, irmão? O serviço. Marta sai desesperada, ela sabe, cara, o mestre está vindo, eu preciso ir lá. O que Marta faz quando ela vê Jesus? Marta olha para Jesus e fala assim: cadê você? O serviço na nossa vida, quando a nossa santidade morre, a primeira coisa que o serviço faz é acusar Jesus de não ter nos ajudado. Cadê você? Se você tivesse aqui, nosso irmão estaria vivo. Onde você estava? É assim que o serviço age na nossa vida, irmãos, quando a gente deixa a nossa santidade morrer. Quando a gente deixa Lázaro morrer dentro de nós, o nosso serviço começa a cobrar as coisas de Deus. A gente começa a fazer as coisas sempre cobrando um resultado de Jesus. Senhor, você não está vendo como eu tenho feito tantas coisas? O meu trabalho em relação à célula, em relação ao ministério, em relação a isso, aquilo, eu tenho pago um preço. Não vou ter recompensa? Peraí, eu não estou entendendo. Para que eu trabalho então? A primeira coisa que o serviço faz no nosso coração, quando a santidade morre, é querer cobrar de Jesus o que ele poderia ter feito. Aí você começa a pensar assim: não, eu trabalho tanto, se Jesus tivesse me abençoado, hoje eu seria diferente. A santidade já morreu, o serviço começa a cobrar. Sabe o que é interessante? Quando Marta chega para conversar com Jesus, irmãos, Jesus fala para ela o que vai acontecer. Ela chega brava. Jesus, se você estivesse aqui, ele estaria vivo. Jesus olha para ela e fala assim: ele vai ressuscitar. Ele já estava dando a dica. Quem sabe Jesus está falando para mim e para você hoje. Nós que muitas vezes estamos com nossa santidade enferma, que estamos com a nossa santidade doente, que a nossa santidade morreu, Jesus está falando, vai ressuscitar. Só que nós somos cheios de argumentos, então nós estamos querendo ensinar Jesus a fazer o que ele tem que fazer. E aí Marta, o serviço, começa a falar, eu sei que vai ressuscitar. Lá no final da história, lá quando a gente voltar, quando o Senhor voltar, aí Lázaro vai ressuscitar. O serviço na nossa vida, irmãos, quer ensinar Jesus a fazer a obra dele. Ele quer mostrar, ele quer trazer, ele quer falar: Jesus, eu sei como que faz. É lá no final que vai acontecer, você já me falou. E aí, como se Jesus estivesse falando: cara, você não está entendendo. Eu sou a ressurreição e a vida, eu estou aqui, eu sou a ressurreição. Algo vai acontecer. Aí Marta fala algo no versículo 27, ela fala assim: sim, Senhor, respondeu ela, tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Notou uma diferença na fala dela? Ela já não é aquela que cria que ele era o enviado. Olha, eu acho que você é o que devia vir mesmo. O serviço sem a santidade na nossa vida vai resplandecer essa face.
em que a gente olha para Jesus e fala, tá, eu acho que eu creio em você. Eu acho que você pode tirar a gente dessa. Você é aquele que devia. A fala de Marta deveria ser, eu creio que tu és aquele que veio. Mas ela fala assim, tá, eu acho que você é o que devia vir mesmo. Porque o serviço sem santidade não tem fé, não tem confiança. A gente pega algumas coisas para fazer em Cristo Jesus, irmãos, e aí a gente fica cobrando Ele dos resultados. E quando as coisas não dão certo do jeito que a gente quer, sabe o que a gente faz? Olha, Jesus, será que você é você mesmo? Olha, eu creio assim, que era você que devia ter vindo. O serviço sem santidade abala a estrutura da nossa fé. Não obstante a isso, Marta sai correndo. A Bíblia fala que ao terminar de falar isso, ela volta para casa. O que ela faz na hora que chega em casa? Ela fala assim, Maria, o mestre está vindo e te chamou. Tem algum versículo na sua Bíblia que fala que Jesus pediu para Marta chamar Maria? Sabe por quê? Porque o serviço na nossa vida está tão desesperado sem a santidade, que ele precisa de que algo aconteça. Então a forma disso acontecer, o serviço já não está funcionando, a fé já se foi embora, o serviço não adianta, então ele corre para a adoração na nossa vida, e ele fala assim, adoração, não está dando mais certo, Lázaro morreu, não está dando mais certo servir, é hora de adorar, e aí irmãos, a adoração que vai encontrar com Jesus, existe uma disfunção nisso tudo, só que sabe o que é interessante, quando Maria sai correndo, ela chega em Jesus e fala o quê? A mesma coisa que Marta falou. Porque sem santidade, irmãos, tanto a adoração como o serviço não tem fé. Maria chega, a adoração, o ato dela de adoração, ela chega e se joga aos pés de Jesus, e ela fala, se você tivesse aqui, meu irmão estaria vivo. Isso comove o coração de Jesus, e Jesus fala, tá legal, vamos lá, né, eu vou dar as minhas condolências. Eu creio que era isso que elas pensavam. Mostra para mim onde ele está. Quantas vezes, irmãos, a nossa vida, a nossa Betânia está deixando Lázaro morrer? Nossa santidade está indo embora. Os nossos valores estão se perdendo. A gente já não luta para que a gente consiga viver uma vida de pureza e integridade. É perigosíssimo esse tempo na vida de uma pessoa, porque é aqui que começa a surgir as vidas que são duplas, quando você lá no teu secreto não é aquilo que deveria ser, quando você é uma pessoa linda na frente das pessoas, mas lá, quando você está lá, sozinho, ninguém está te vendo, você acessa sites que você não pode, fala coisas que você não deveria, usa, bebe, fuma. Eu não estou falando nada contra, irmãos, nós temos um tempo de libertação, o problema é que muitas vezes nós já alcançamos um nível em Deus, e a gente aceita voltar para essa vida. Quantas vezes, quantos de nós temos passado por situações como essa? Lázaro está morto, a santidade já é insignificante, a gente já não adora, a gente já não busca. Mas eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, Jesus, a ressurreição, quer fazer Lázaro voltar. Pode ser que teu serviço, pode ser que a tua adoração hoje não entendam isso. Pode ser que a tua fé está abalada, você não consegue entender, mas Ele quer chamar Lázaro para fora. Versículo 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse Marta, olha Marta aí, né? Incrível, irmã do morto, Jesus, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouvistes, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro,
vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. É nesse ponto que Jesus quer chegar na nossa vida. Pode ser que você hoje esteja vivendo um tempo em que a sua santidade, o seu sacerdócio está doente. Pode ser que você esteja vivendo um tempo hoje que o seu sacerdócio já morreu, a sua santidade já era. Mas Jesus está falando para você hoje, Ele vai ressuscitar. Lázaro na sua vida, na sua Betânia, a santidade, o sacerdócio vai ressuscitar. Isso significa para nós o entendimento, irmãos, daquilo que Jesus quer fazer na nossa vida. Ele não te criou para que você vivesse de qualquer forma. Lázaro tem que estar vivo em você. A santidade precisa resplandecer nas nossas vidas. Agora eu te pergunto, como é que a gente pode ressuscitar Lázaro? Espera aí, não é Jesus que ressuscita? É Jesus que ressuscita. Só que tem duas coisas que a gente precisa fazer. É muito importante entender, irmãos, que tem a parte que Jesus faz e tem a parte que eu faço. A parte de Jesus já foi concretizada na cruz. Vou dizer para você, quando ele estava na cruz, quando ele morreu por mim e por você, ele estava dizendo: Lázaro, sai para fora. Santidade, chegou o teu tempo. Antes era só um sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos. E é interessante, irmãos, que a família de Lázaro tipifica o templo. O serviço é o átrio. Maria, a adoração é o santo lugar, e o sacerdócio é o santo dos santos. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava falando: sacerdócio, venha para fora, santidade, venha para fora. Ele já deu o brado que a gente precisa. Mas tem coisas que nós precisamos fazer, e esse texto nos mostra exatamente duas coisas que a gente precisa fazer para Lázaro sair. A primeira delas, tem que retirar a pedra. Fala comigo, tem que tirar a pedra. Fala mais alto, tem que tirar a pedra. Como que se tira uma pedra, irmãos? Como que se tira uma pedra? Você acha que você ia lá fraquinho, né? Encostava lá. Não, para tirar a pedra tem que ter esforço, tem que ter violência, tem que ter força. Não foi Jesus que tirou a pedra, alguém teve que tirar. Mateus capítulo 11, versículo 12, fala assim: o reino dos céus é conquistado por esforço, e só aqueles que se esforçam se apoderam dele. Tem que ter esforço na nossa vida, tem que ter entrega. Quer restaurar Lázaro dentro de você, quer restaurar a tua santidade, tem que pagar um preço em Cristo Jesus, tem que ter vida com Deus, tem que orar mais, tem que ler mais a palavra. Se você quer que a santidade volte no teu coração, se você está vivendo um tempo de serviço improdutivo, se você está vivendo um tempo de adoração esquecida, e Lázaro tem que ressurgir, tem que tirar a pedra, tem que ter esforço, irmão. Olha a pessoa do seu lado e fala: se esforça. Tem que tirar a pedra. Mas não é apenas a pedra. Tem uma segunda coisa que Jesus pediu. Tem que tirar as ataduras. Tirar a pedra representa o esforço que a gente precisa ter. Para restaurar a santidade, você tem que se esforçar. Mas não é apenas se esforçar. As faixas, a gente não tira com esforço. As faixas, a gente tira com amor. Com contato, com toque. A gente precisa entender o equilíbrio disso na nossa vida, para que a gente possa restaurar a santidade. A gente precisa se esforçar, tem que ter esforço, mas a gente precisa amar. Começando a amar a nossa própria vida, ao ponto de querer restaurar Lázaro. Amar a Deus acima de todas as coisas. Para tirar a atadura tem que ter contato, tem que ter toque. Tem que ter carinho. E eu entendi no meu coração que aqui está a representação da graça de Jesus.
que a gente não merecia, mas ela foi estabelecida sobre nós. Para Lázaro ressuscitar, para a santidade ser restaurada na nossa vida, a gente tem que se esforçar. Peraí, pastor, mas você não disse lá no começo que a gente não recebe as coisas por recompensa? Então você está falando que agora tem que fazer? Quando a Bíblia fala que o reino é conquistado por esforço, ele está falando de um esforço que nós fazemos para matar nós mesmos, não para conseguir algo em troca de Deus. Então você se esforça para morrer cada vez mais, não para que Ele possa te dar algo em troca. Quanto mais você morre, mais Ele te enche. Eu gostaria muito que Lázaro ressuscitasse na sua vida. Eu gostaria muito que a sua santidade voltasse. O serviço, a adoração estão necessitadas de que o sacerdócio volte. É o lugar onde Jesus gosta de estar, é você. Uma vida que serve, uma vida que adora, uma vida de santidade. Sabe o que é interessante? No versículo 4, Jesus está conversando com seus discípulos, ele ainda não encontrou Lázaro, mas ele lança uma palavra, ele fala assim, olha, essa doença que Lázaro tem é para que se manifeste a glória de Deus sobre a vida dele. Quando eles estão indo, Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido, e aí Jesus fala para os seus discípulos, estou feliz. Olha só, no meio da morte de Lázaro, Jesus fala, estou feliz, porque vocês estão aqui, quando chegar lá, vocês vão ver a manifestação da glória de Deus. Um pouquinho antes de Jesus ressuscitar, quando ele está conversando com a Marta, ele fala assim, se você crer, você vai ver a glória, Lázaro vai voltar. Pode ser que hoje a sua santidade esteja doente. Você está fazendo as coisas esperando Deus te dar algo em troca. Pode ser que hoje a sua santidade já morreu. Às vezes você está aqui, irmão, só porque você acostumou a ir na igreja domingo. Mas eu vou dizer uma coisa, tudo isso está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Jesus está falando, Lázaro, vem para fora. Santidade, sai. Santidade, sai desse lugar, vem para fora. Queria que você ficasse em pé para a gente orar. Queria que você fechasse os teus olhos. Sua santidade está doente. Sua santidade está morrendo. Quem sabe a sua santidade já está morta. Você está aqui hoje simplesmente para fazer algo, para Deus te dar depois algo em troca. Eu passei muitos anos pensando dessa forma, irmão. Lázaro tinha morrido dentro de mim. Vivi uma vida de aparência. E eu gostaria que você entendesse que Jesus já está clamando, sai para fora, Lázaro. Mas você precisa tirar a pedra. Ele quer fazer um milagre na tua vida, só que você precisa tirar a pedra. Ele quer restaurar esse laço no teu coração. Ele quer ressuscitar Lázaro, ele quer restaurar a santidade na sua vida, mas você precisa tirar a pedra. Eu gostaria de orar por você. Você que gostaria de trazer de volta a santidade sobre você. Pode ser que ela esteja doente, pode ser que ela já tenha morrido. Eu quero te chamar para vir aqui na frente, eu quero colocar a minha mão na sua cabeça e orar por você. Enquanto o Marcel vai estar cantando essa canção, eu gostaria que você orasse, pedindo para Lázaro sair, clamando um esforço sobre o teu coração, para ver uma vida diferente, para ver uma vida constante, para ver uma vida intensa. Sua santidade está aí dentro, você só precisa liberar, você só precisa ouvir o chamado de Jesus, deixar ela sair. O grito já foi dado na cruz, querido.
Lá na cruz, Jesus já disse, Lázaro sai, Ele já disse, santidade se manifeste. Ele já disse, sacerdócio se estabeleça. Mas a gente persiste em deixar pedra, a gente persiste em deixar pedra. Começa a remover, começa a tirar essa pedra do teu coração, começa a tirar. Ore, amado, ore. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra quente. Ore, amado, ore. Ore, pede para Lázaro, pede para santidade ser liberada no teu coração. Pede mais fome, mais sede. De santos, porque eu sou santo. Essa é a direção que Jesus está te dando. Restaura a tua santidade, restaura teu sacerdócio, tua vida íntegra, tua identidade. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de é o seu momento. Clame pela glória do Senhor sobre nós. Vem sobre nós com a sua glória, Pai. Nós queremos remover a pedra. Passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Amém. Glória a Deus, porque o Senhor restaurou a nossa santidade nessa noite. E tem muito mais a fazer durante essa semana na minha e na sua vida, amém?